Em Deuteronômio 3, o Senhor convida ao povo a praticar o Xamã através de Moisés, onde Moisés fala para o povo e atenta ao povo sobre isso. Então, Shema, o significado dessa palavra que vem do hebraico, nós precisamos entender o contexto dessa história em que Moisés está falando com o povo. Resumidamente, aqui nós temos uma geração que veio daquelas pessoas que saíram de lá do Egito, passaram pelo deserto, foram fiéis ao Senhor, mas depois foram desobedientes. Foi um povo que o Senhor escolheu para ser chamado de meu povo. Ele tirou lá do meio do fogo aquele povo que era escravo e lhe prometeu uma terra, um local que seria um deles, onde eles glorificariam o nome do Senhor. Mas este povo foi desobediente. Eles sabiam das leis, mas não obedeceram. Eles não conseguiam praticar o Shema. Mas essa nova geração que o Senhor falou, vocês sim pisarão nessa terra prometida. Essa é a minha promessa. Eu castiguei os seus antepassados, mas vocês, a nova geração, eu estou convidando vocês a praticar esse Shema. E é assim que o Senhor orienta que Moisés explique para o povo as leis, o que eles deveriam fazer. Portanto, a chamada de Moisés é para que essa geração ela seja mais fiel ao Senhor. Os 10 mandamentos que o Senhor colocou ali precisavam continuar sendo praticados. Moisés alerta o tempo todo que mesmo ao chegar na terra prometida, durante o percurso ou ali mesmo naquele local, os 10 mandamentos precisavam ser seguidos. Foi para isso que eles foram criados. E aí entra o Shema. Ouça, Israel, o Senhor é o nosso Deus, somente o Senhor. E amarás o seu Senhor de todo o teu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. Assim diz Deuteronômio 6, do 4 ao 5. Quando a gente fala desse Shema que tem esse mandamento de ouvir somente ao Senhor, de obedecer e amá-lo com todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a tua alma. Mais especificamente, esse versículo está falando ouça, mas não apenas ouça, responda. Ouvir e obedecer. Ouvir e responder envolve obedecer. Ame. Amar envolve emoção e decisão. É você, além de amar, além de sentir esse sentimento, é você ter uma devoção sincera ao Senhor. E além disso, só o Senhor é o nosso Deus. É por isso que ele fala, só o Senhor é nosso Deus, ou seja, ele é único. Não experimente, não tente adorar outros deuses. É isso que o xamã falava. E a fundo, o xamã significa deixe as ondas entrarem nos seus ouvidos. Foque, preste atenção. Aqui, Moisés está convidando o povo a não só ouvir as leis. Ouvir é fácil. A gente sabe, conhece as leis. Está escrito, as pessoas falam, os pastores falam, está escrito na Bíblia, mas o xamã envolve responder, envolve obediência. Então, se vocês chamar atentamente a minha voz e mantiverem a minha aliança, então serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Assim diz Êxodo 19:5. Ou seja, se vocês chamar, se vocês ouvirem, mas não só apenas ouvir, se vocês obedecerem a minha voz,
A palavra de Deus diz que esta obediência nos tornará parte deste povo único. Nós seremos parte deste povo único também, porque foi essa geração, essa nova geração que iria obedecer, não apenas ouvir, mas obedecer, que iriam ser a geração que entraria na terra prometida, tornando eles um povo único. O Senhor está te chamando para ser um povo único, para pertencer a este povo que é único no mundo. Praticar o Shema é ouvir com atenção o que Deus nos mostra, o que a gente deve fazer, a aliança que nós devemos fazer. Deus está chamando para a gente manter a aliança com Ele. Ouvir e obedecer significa manter uma aliança com o Senhor. Significa realizar os desejos de alguém que sabe mais do que você ou que tem autoridade sobre você. Então, praticar o Shema também não é só com o nosso Senhor. A gente pode levar isso para o nosso dia a dia. Saber ouvir e obedecer aquelas pessoas que estão acima da gente. Isso é demonstrar, é praticar o Shema. Ouvir e fazer e obedecer são como se fossem dois lados da moeda do Shema. É você obedecer, é você manter uma aliança com o Senhor. É por isso que nós temos a palavra do Senhor falando a respeito dos israelitas, que eles tinham ouvidos, mas não ouviam. Na verdade, eles conseguiam ouvir, mas o que acontece é que eles não obedeciam. É isso que essas palavras estão querendo dizer. Não adianta a gente conhecer as leis, não adianta a gente ouvir e deixar que isso entre pelo ouvido e saia pelo outro. Nós precisamos obedecer. Ouvir é respeitar, é fazer a verdade daquele que é acima de você, daquele que tem mais conhecimento que você. Não se demonstre tão orgulhoso, não seja tão orgulhoso a ponto de não ouvir e obedecer. Não seja como esse primeiro povo que saiu lá do Egito, ouviu a palavra do Senhor, sabia das leis do Senhor, mas não a obedeceu e perdeu o grande prêmio, o grande troféu que eles poderiam receber naquela época, que era possuir a sua terra, a terra que foi criada para eles. Eles perderam essa oportunidade. E mais do que isso, eu quero te alertar sobre mais uma coisa. Em Deuteronômio 3, a partir do versículo 7, Moisés diz assim que nenhuma outra grande nação tem um Deus que fique tão perto do seu povo como o Senhor nosso Deus, que fica perto de nós. Ele nos ouve todas as vezes que pedimos ajuda. Esse versículo fala a respeito do nosso Deus, o nosso Deus que ouve como o Shema. Ele ouve e responde. Ele é obediente ao que nós também falamos com ele. Mas isso não significa que ele faz tudo o que a gente pede. Ele ouve e responde. Ele ouve e fala com você, meu filho, agora é hora de fazermos isso. Isso não é hora da gente fazer aquilo. Entende? O Senhor te ouve e te responde. Ele ouve o que você tem a dizer e por isso ele pede e clama para que você também pratique o Shema, que você ouça e obedeça. Que nós não sejamos igual ao povo de Israel que tinha ouvidos, mas não ouviam. Que possamos estar atentos para manter a nossa aliança com o Senhor. Moisés atenta esse povo para manter um relacionamento com o Senhor, um relacionamento que envolve aliança e não quebra de aliança. Amém? Fique com esta palavra e na paz do Senhor. Amém.